vou falar um pouco para vocês hoje sobre a contemplação, que é um dos tripés da nossa vocação, e nada melhor de falar de contemplação nessa campanha de poder conhecer, amar e testemunhar. Então, como carisma, realmente, né, conhecer, amar e testemunhar, e tudo parte dessa contemplação, da nossa vida de intimidade com Deus. Então, brevemente vou estar partilhando com vocês sobre a nossa vida de contemplação, essa via de contemplação na nossa vida como carisma, como pessoas que vivem a vocação Shalom. Então, como eu já disse no início, né, a contemplação ela é um dos tripés da nossa vocação. E para que a gente vá se inserindo em todas as outras, para que a gente viva bem a nossa evangelização, para que a gente viva bem a nossa unidade com os irmãos, é importante que a gente esteja ali na contemplação, vivendo bem, ouvindo bem a Deus, abrindo nosso coração, nos dispondo. E aí nós vamos utilizar um pouco também dos nossos escritos, dos nossos estatutos, para ouvir também aquilo que o nosso próprio fundador vai falando sobre essa via da contemplação para as nossas vidas. Nós vamos utilizar o escrito Carta à Comunidade. Eu vou ler aqui o parágrafo 52 para dar início a essa partilha. A contemplação gera um coração pacificado e compassivo, saciado por Deus e aberto a todos os homens necessitados do seu amor e misericórdia. Por isso, a contemplação é uma das marcas da vocação Shalom, pois para transmitir a paz aos homens é preciso estar impregnados da paz que nos é doada pelo coração traspassado de Jesus. Então, vermos a importância da contemplação, porque é onde nós vamos ter a experiência da paz com o ressuscitado, para que também nós possamos testemunhar essa paz, seja na nossa via da evangelização, seja na nossa via da unidade, junto aos nossos irmãos, na vivência comunitária. E também a contemplação, ela vai nos conduzindo ao seio da Trindade, né? A partir da qual a vida divina se revela pela palavra e se comunica pelo sacramento. Então, a contemplação vai me levar para o seio da Trindade, onde eu vou pela palavra, né? Ela vai pela vida divina, né? Ela vai se revelar pela palavra e vai se comunicar pelos sacramentos. Então, Deus ele vai se comunicar conosco por meio da palavra. Ele vai se comunicar conosco por meio dos sacramentos. Vai se revelar a nós por meio dos sacramentos e das palavras, né? Então, voltando, se revela e se comunica a nós, né? Se revela pela palavra, se comunica pelo sacramento. Então, entendermos que a contemplação realmente vai nos levando a ter essa experiência de intimidade com o Senhor, por meio da nossa oração, por meio da nossa vivência das formações, por meio também dos sacramentos, entende? Então, viver essa contemplação como aquele que experimenta da paz para poder testemunhar essa paz, né? Como o tema da nossa campanha. Eu conheço, eu amo e eu testemunho, né? Eu conheço a Deus, eu amo a Deus e testemunho a Deus, né? E por meio desse amor a Deus, vou conhecendo também o carisma, vou amando o carisma e posso testemunhar o carisma para outras pessoas, tanto na evangelização como também na vida comunitária, né, na nossa unidade. Então, cultivar a nossa amizade com Deus e buscar dar o melhor para Ele, né? A nossa vida de contemplação é viver a nossa vida de oração, a nossa vida nos sacramentos também. Então, é importante que nós possamos entender que a contemplação vai me levar a conhecer cada vez mais a Deus e também me conhecer, me levar a viver essa intimidade de paz com o ressuscitado. E nós podemos fazer essa referência com a amizade com Deus, a nossa amizade também com uma outra pessoa. Quando eu conheço uma pessoa e quero me tornar amigo dessa pessoa, eu vou querendo saber sobre essa pessoa, o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa não gosta, eu vou querendo me aproximar, eu vou querendo também dizer para essa pessoa o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de ler, enfim, você vai contando para a pessoa, né, que está virando seu amigo, que você gosta, que você não gosta, e você vai crescendo nessa intimidade, nessa amizade com a pessoa a cada dia. E a nossa vida de intimidade com Deus não é diferente. Eu preciso a cada dia me dedicar a estar com o Senhor, a ouvir um pouco, né, aquilo que Ele tem para me falar, falar também aquilo que eu quero, dizer como eu estou me sentindo, enfim, trilhar este caminho de intimidade com o Senhor, trilhar esse caminho de amizade, né, de me tornar íntimo e deixar que Ele se torne íntimo a mim também. Então,
por meio da oração, Deus ele vai nos concedendo também o alimento para a nossa alma, para que também eu alimente aqueles que Ele me concede, né? Muitas vezes a gente pode dizer, mas eu nunca rezei, surge uma pessoa para rezar, a gente diz, mas eu nunca rezei por ninguém. Mas Deus, por meio da nossa oração, Ele vai nos alimentando e vai nos dando também o alimento para que a gente possa dar a outro. Então, realmente confiar na ação do Espírito, confiar na sua graça e deixar que o próprio Espírito nos conduza ali na oração por aquela pessoa, né? Então, deixarmos na nossa vida de intimidade, de amizade, na nossa vida de contemplação, sermos alimentados para que também nós possamos, cheios do Espírito, também alimentarmos aqueles que o Senhor nos envia e nos conduz. E algo interessante também sobre a contemplação, ainda nos nossos escritos, lá no parágrafo 61, lá, no escrito a Carta à Comunidade, vai nos falando sobre a contemplação que nos conduz como discípulos pela via do amor, a nos configurar a Jesus Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Então a contemplação nos conduz como discípulos pela via do amor, a nos configurar a Jesus Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Aqui, por meio da vida de oração e da contemplação, Deus ele vai permitindo que nós nos configuremos a Cristo. Não é alienar quem eu sou, não é alienar a minha personalidade, os meus gostos, dizer, eu vou ser um shalom, então eu vou fazer uma lavagem cerebral, que muitos de nós já podemos ter ouvido. Mas não, é entender que o próprio Cristo nos configura nesse caminho de amor. Né? Se nós permitimos, se por meio da contemplação, por meio dessa vida de intimidade com Deus, eu me deixo configurar a Cristo, é o próprio Cristo que vai modificando aquilo que precisa ser modificado dentro de mim, transformando o que precisa ser transformado dentro de mim. Então, entender que é o próprio Cristo que vai nos configurando. A contemplação vai nos conduzindo como discípulos, na vida de oração vai nos conduzindo como discípulos a cada dia nos configurarmos cada vez mais a Cristo. Né? Então, nos nossos estatutos, nós vamos ler daqui a pouco que Deus nos chama a ser contemplativos na ação. E ao ler, né, preparando essa pregação, eu fui tendo muito esse entendimento, o complemento ali do que fala nos escritos e do que nós vamos ouvir nos estatutos, aonde Deus, os escritos já vai falando dessa contemplação que nos conduz como discípulos a nos configurar a Cristo, e nos nossos estatutos vai nos falar, né, Moisés vai nos falar de nós sermos estes que são contemplativos na ação, porque o próprio Cristo foi contemplativo na ação. Então, entender que Deus nos chama a ter uma vida transformada por Ele, mas de também, ao sermos transformados, sairmos de nós mesmos. Por isso, a nossa evangelização, por isso a nossa unidade, porque por meio da contemplação, eu tenho o meu coração pacificado para Deus e para o outro, para me abrir a Deus e para me abrir ao outro, seja para a evangelização, seja para a unidade, né? Para vivermos essa vivência realmente do tripé da vocação. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho dos estatutos que vai falando justamente disso, né, de sermos contemplativos na ação, tá certo? A oficina de Deus é a vida, mas é fundamental mantermos a fonte da graça jorrando, a fim de que o homem novo possa formar-se, prevalecer e vencer. Jesus Cristo foi um contemplativo na ação. Jesus tinha a sós momentos intensos e demorados de intimidade profunda com o Pai. Nossa vocação só poderá existir se fundamentada em uma vida de oração, firmadas nestes momentos de intimidade. E aí eu vou ler eu li o parágrafo 33, né, dos nossos estatutos, e aí eu vou ler aqui o 35, onde vai falando, né, nessa dimensão de que Cristo vai ser nesse contemplativo na ação, né, continua falando. Porque lá no 33 a gente já viu, já vai falando, né, de Jesus Cristo foi contemplativo na ação. Quando ele diz que Jesus tinha a sós momentos intensos e demorados de intimidade profunda com o Pai. Então eu vou ler agora o parágrafo 35. Como Jesus, vivenciemos também a intimidade com o Pai, em todo o nosso viver e no nosso serviço, tanto no trabalho quanto na fraternidade. Nosso pensamento e coração devem estar unidos ao dele. Assim, o Espírito nos forma em Cristo Jesus. Devemos trazer sua presença contínua em nossas vidas, procurando ter sempre o nome de Jesus e de Maria em nossos lábios e em nossos corações. Nesta
presença encontramos a força de unirmos a nossa fé à nossa vida. Uniremos desta forma contemplação e ação, isto é, seremos sempre contemplativos, seja nos momentos de oração profunda, a sós ou comunitariamente, seja carregando esta presença de Deus nas nossas atividades diárias, por árduas e desafiantes que sejam. Então aqui Deus ele vai nos dando o caminho, nos fazendo entender que Cristo foi o contemplativo na ação, porque tinha os momentos intensos e demorados a sós com o Senhor, mas ele também aqui no 35 ele vai falando dessa nossa oração que nós precisamos ter esse momento de intimidade, de estar cheios do Senhor na nossa oração, mas também nos momentos que nós não estamos ali parados rezando, né? Então, uniremos desta forma contemplação e ação, isto é, seremos sempre contemplativos, seja no momento de oração profunda, a sós ou comunitariamente. E aqui nós podemos entender o comunitariamente como a nossa vida de unidade, a vida com os irmãos, né? Ou seja, carregando esta presença de Deus nas nossas atividades diárias, na nossa evangelização, por árduos e desafiantes que sejam. Então, Deus ele vai me chamar a viver, né, a ser uma pessoa que vive a oração, que é uma pessoa orante, não só no momento que eu estou ali com a minha Bíblia, que eu estou com o meu escrito, que eu estou, enfim, com o meu te seguirei, com o material que eu tenho para rezar, mas em todos os momentos, seja comunitariamente, na vivência da minha unidade, seja nos momentos das atividades diárias, no meu trabalho, no meu estudo, em tudo Deus me chama a ser o contemplativo na ação, né? E Deus vai chamar-nos a ser contemplativos na ação como comunidade Shalom, não é como só comunidade de aliança, né? O meu caso, como quem está falando, mas aos irmãos da comunidade de vida também vive isso, contemplativo na ação, porque rezam, são formados pela manhã, à tarde, têm a vida disponível para serem contemplativos na ação, para disporem a sua vida no serviço, né? Em vista dos irmãos. Então, lá nos nossos escritos nós estamos vendo, né, sobre essa dimensão de que a contemplação nos conduz como discípulos, voltando, né, um pouco, a contemplação nos conduz como discípulos a nos configurar a Jesus Cristo, né? E nos nossos estatutos, mais uma vez nós vamos ouvir que o próprio Cristo ele foi o contemplativo na ação. Então, se o nosso modelo de vivência é o próprio Cristo, então sermos contemplativos na ação como ele foi, né? Então, vivermos o fundamento da nossa espiritualidade, que é a paz, né? Os nossos estatutos também vão dizendo, né, que o fundamento da nossa espiritualidade é a paz. Então, deixar que pela contemplação o Senhor pacifique o meu coração, viva nesse fundamento da nossa espiritualidade, viva a paz, para que também eu testemunhe essa paz para as outras pessoas. Algo interessante que eu fui, depois que eu preparei essa pregação, eu fui participando da Santa Missa, eu tô preparando essa pregação, essa partilha, no dia 25 de junho, para que você entenda a referência depois se você quiser ler a liturgia. O padre, na homilia da missa que eu assisti, ele ia falando sobre a nossa dimensão do ouvir, do escutar. E foi logo em seguida que eu preparei essa pregação e eu ia tendo o entendimento de que, da dimensão do ouvir a Deus, né? Eu entendo o entendimento de que se eu não escuto a Deus, eu não sou pobre, eu não sou obediente, eu não sou casto, que aí entra nos conceitos evangélicos, né? Que nós também, como Shalom, somos chamados a viver. Mas esse escutar é o ouvir a Deus na minha oração, né? Se eu não escuto a Deus na minha oração, eu não vou poder viver a minha obediência, a minha pobreza, a minha castidade, eu não vou poder viver a minha unidade, eu não vou poder viver a minha evangelização. Então, sermos esses que primeiramente escutam a Deus, que se colocam ali diante de Deus para ouvir, sermos contemplativos, contemplativos na ação, de ouvir, mas também colocar a minha vida em ação diante daquilo que Deus me falou, né? E também da nossa estabilidade, né? O padre falando que o que nos dá estabilidade na vida é a amizade com Cristo, né? O que me estabelece na minha vida é a minha amizade com Cristo. Não é o meu trabalho, não é o salário que eu ganho altíssimo. Ótimo, isso é bom porque nos sustenta, mantém a vinha do Senhor também, mas não unicamente isso, né? Não unicamente isso. A estabilidade da nossa vida está na nossa amizade com Cristo, porque eu quero ser íntimo de Cristo, porque eu quero gastar tempo, né? Gastar o melhor tempo do meu dia com Deus, de dar o melhor tempo para Deus, é que eu vou entendendo que é a minha estabilidade, né? A minha estabilidade está na minha amizade com Cristo. Então,
Espero que vocês possam levar isso para a vida de oração de vocês. Foi uma pequena partilha sobre contemplação. Vocês podem ler mais nos escritos, mais sobre essa dimensão da contemplação, da vivência, se aprofundar mais, rezar também com isso, né? Ouvir, mas também rezar, colocar-se à disposição para ouvir do próprio Deus também aquilo que Ele deseja te falar pessoalmente. Então, foi uma alegria estar com você, partilhar com você e que Deus te abençoe. Shalom.